No dia 28 de fevereiro do ano de 2026, os Estados Unidos, em conjunto com Israel, lançaram uma operação militar chamada Epic Fury. O líder supremo do país está morto. A mídia estatal iraniana confirma a morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, nos ataques deste sábado feito por forças dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. E em menos de 48 horas, o preço do petróleo aumentou em 20% no mundo inteiro. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem simples. O que isso tem a ver com o preço do pão de queijo que você compra no intervalo? Com a conta da sua família no supermercado? O preço da gasolina que você abastece seu carro? Até mesmo aquele Uber que você pega de vez em quando? Aquele frango que a sua mãe compra no almoço de domingo? Percebe? Tudo tá ligado. E hoje eu vou te contar da forma mais simples possível que ninguém te conta. Seja muito bem-vindo, eu me chamo João Guilherme e hoje o papo é sério. Bom, mas eu prometo que vai ficar fácil de entender. Hoje a gente vai pegar uma guerra que tá acontecendo a mais de 10 mil quilômetros de distância do Brasil. E eu vou te provar o quanto que essa guerra consegue afetar o seu bolso, as roupas que você compra, até mesmo naquele seu amado trabalho. Não é teoria, isso não é mentira. Tá acontecendo agora, em março de 2026. Antes da gente começar, coloque aqui nos comentários. Você sabia que uma guerra no Oriente Médio consegue afetar diretamente a sua vida aqui no Brasil? Eu quero saber se para você isso é novidade ou se na verdade você já entendeu a lógica. Vamos lá. Pensa numa teia de aranha. Quando você toca num ponto dela, ela se vibra inteira. Não é assim? A economia global funciona exatamente assim. Pense que o mundo inteiro está conectado. Dinheiro, petróleo, transporte marítimo. E quando alguma coisa acontece que afeta esse sistema, essa grande teia, o efeito acaba se espalhando em ondas. Não importa se você mora em Cuiabá, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador, até mesmo no interior de São Paulo. Eu te garanto uma coisa, você vai sentir. Mas a única questão é quanto, quando e como você vai se preparar, percebe? Hoje a gente vai passar por cada tópico e eu vou te explicar exatamente o que dá para você fazer. A primeira coisa que você tem que entender é o que é o Estreito de Hormuz e por que esse canal importa tanto para você. Tenta imaginar um corredor estreito de água entre o Irã e o Omã, com um pouco mais de 50 km de distância entre um ponto ao outro. Parece pouco, né? Só que se eu te falasse que dentro desse corredor passa exatamente 35% de todo o petróleo do mundo. Pensa assim, imagina que toda a comida de uma cidade grande tem que passar literalmente por uma rua, por um único lugar. Daí imagina que alguém supostamente vai lá e tenta fechar essa rua, ameace tampar ela, impossibilitar que certas pessoas vão lá e façam travessia de mercadorias. A cidade começa a sentir fome. Por quê? Porque não tem a locomoção desses alimentos. Esses explodem, o imônico toma conta, percebe? E é exatamente isso que está acontecendo com o petróleo. Porque o Irã está planejando fechar o Estreito de Hormuz. Os outros países que praticamente dependem desse petróleo, todos praticamente, entraram em estado de alerta. Porque, porra, você percebe que só por um canal, por causa de um pouco, de menos de 50 km de água, se for barrado, o que isso vai afetar o mundo? O resultado foi imediato. Por quê? Porque o preço do petróleo, que estava em $70, foi para mais de $110 em poucos dias. E a última vez que isso aconteceu foi em 2022, quando começou o início da guerra da Ucrânia. O Qatar, que é um dos maiores produtores de energia do mundo, jogou no ar que o preço do petróleo pode chegar a mais de 150 por barril. Mas, João, o Brasil não produz petróleo? Produz. O Brasil, para quem não sabe, é o 9º país que mais exporta petróleo no mundo. Só que vamos deixar isso um pouco de lado. Vamos dizer que essa história tem dois lados. E primeiro, eu quero que você entenda como é que essa guerra consegue afetar diretamente o seu bolso aqui no Brasil. A questão talvez seja mais rápida e mais fácil, porque se trata de gasolina e de diesel. Para quem não sabe, o Brasil importa pelo menos 25% da gasolina e do diesel que ele consome. E quando você vai lá para fora, é comprado em dólar. O custo de importação sobe lá fora, consequentemente o dólar aumenta. Se o dólar aumenta, pensa que o Brasil vai ter que gastar ainda mais reais para comprar a mesma quantidade em dólar. A Petrobras acompanha os preços do petróleo internacionalmente. O que isso significa? Quando o petróleo está lá em cima, ela é obrigada a refinar, dá uma equilibrada no valor nas refinarias. Isso significa que o preço que você está pagando na sua gasolina agora está abaixo do mercado internacional, porque o mercado internacional já foi lá e já ajustou o preço. Ah, mas o que tem a ver? Tem a ver que quando esse preço, o valor original que está lá fora, chegar aqui no Brasil, você vai sentir na pele. E eu vou te apresentar uns dados agora que eu quero que você preste atenção. A gasolina hoje em dia, ela tem uma taxa de 5,7% da cesta que o governo utiliza para medir a inflação no Brasil, o que é chamado de IPCA. Imagina que você foi botando produto nessa cesta e foi desvendando como é que a inflação funciona. Daí você para perceber que a gasolina tá lá. Ela tá lá, cara. Ela tá bem no meio da inflação. E, inclusive, ela é um dos fatores que mais agrava a inflação. 5,7%
é bastante alto. Os analistas dizem que conforme a gasolina subir 1% do seu valor, a inflação sobe em torno de 0,05%. Pensando assim, de primeiro momento, você deve falar, pô, é pouco, né? 0,05%? Bem pouco. Só que imagina que se a gasolina subir 20%, 30%, 40% e assim por diante. O Brasil hoje em dia importa em torno de 80% a 85% dos fertilizantes que ele utiliza na agricultura. Então você tem que pensar que um dos maiores fornecedores desse fertilizante se encontram no Oriente Médio. Já sabe onde eu vou chegar, né? Em 2025 foi feita uma pesquisa e o Irã e outros países da região importam pelo menos no mínimo 35% de ureia, que é um dos fertilizantes mais importantes e mais caros da região. A questão é, tenta pensar da seguinte forma: se a gente começa a precificar o custo desse fertilizante fica mais caro, significa que a importação e o frete fica mais caro. O que significa que para o produtor rural vai ficar mais caro. O que significa que, consequentemente, quando essa comida chegar no mercado, seja ela o arroz, o feijão, a carne, fruta, legumes, vai ficar mais caro. Daí você fala, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Quem vai sentir esse preço vai ser você. Sabe mais um dado interessante que você tem que saber? É que o Oriente Médio é um grande comprador de dois produtos brasileiros, sendo ele o milho e o frango. Só para você ter noção de, ao todo desses dois produtos que o Brasil exportou para o exterior, 26% de frango e de milho foram somente para o Oriente Médio. Já sabe onde eu vou chegar, né? Se a guerra continuar dessa forma, o que eu quero que você entenda é que as importações vão cair. Por quê? Porque isso vai travar o transporte. Lembra que é somente um canal. Então a questão é, se atrasa e atrava, se a guerra continuar seguindo esse ramo que ela está seguindo, a gente tem que perceber que isso vai acabar atravando as exportações. Tá, o que significa, João? Significa que a demanda vai cair. Se a demanda cai, o setor sente, o agro sente. E você tem que saber de uma coisa, o Brasil é rico em quê? Ele é rico em agro. Talvez esse seja o tópico mais difícil de você lidar, só que eu te garanto que depois desse vídeo vai ser entendido, porque esse é um tópico que fala muito da pessoa que está querendo sair dessa situação financeira, que está tentando entender o que ela pode fazer para evitar essa pegada que vai ter. Você tem que entender que o Banco Central, hoje em dia, aqui no Brasil, ele tem uma tarefa em especial, que se chama controlar a inflação. Daí você me pergunta, tá, João, mas como é que ele controla a inflação? É para isso que existe uma coisa chamada taxa Selic. O que é isso? Ela é a taxa básica da economia de nosso país. Você tem que imaginar o seguinte, quando a inflação começa a aumentar, a subir, o que o Banco Central, entre aspas, pensa? Ele pensa, cara, eu tenho que fazer com que as pessoas comprem menos, para a gente dar um equilíbrio no valor. Isso tentar menos que minimizar, vamos dizer assim, a inflação. E para isso, ele começa a utilizar a taxa Selic. Começa a taxar, deixar os produtos mais caros, de forma que o consumidor consuma menos, que compre menos. Antes dessa guerra começar, a expectativa para 2026 era que o Banco Central, ao invés de aumentar os juros, fosse ao contrário, ele ia diminuir. Por quê? Porque você concorda que quanto menos taxa, mais empréstimo, mais circulação de dinheiro tem, porque tem mais pessoas comprando. Crédito mais barato significa mais financiamento, significa você conseguindo comprar o seu carro financiado, significa você ter crédito para comprar a sua casa, significa você ir no mercado e ter um poder econômico melhor. Porra, quanto menos juros, melhor. Você não concorda? Mas vamos lá. Quais que foram as consequências dessa guerra que você conseguiu entender até agora? 1. O preço do petróleo subiu. 2. O dólar está subindo. Daí, se você concorda comigo, se esses dois fatores estão subindo, o que acontece? A inflação, ela ameaça subir. Daí a gente lembra do quê? Do Banco Central. E qual que é a tarefa do Banco Central nisso? Colocar mais taxa, aumentar os juros. Daí quem se ferra? Você. Bom, o BTG Pactual calculou que se o preço do barril de petróleo ficar entre uma margem de $80, isso significa que a inflação vai subir em torno de 4,7% em 2026. E só para você saber, isso é acima do teto da expectativa do ano. Se o petróleo chegar pelo menos na casa dos $100, isso significa que o Copom, que é o Comitê de Juros do Brasil, ele é obrigado a manter a taxa Selic lá em cima, tá? Manter a taxa Selic em alta. Tá, João, mas o que significa? Significa que você que vai pagar mais, cara. Nós vamos pagar mais. Na fatura do cartão, na compra do mercado, do boleto que você paga, qualquer juro você vai ter que pagar mais alto. Juro esse que você pode perceber quando você abrir seu aplicativo do seu banco, for lá e acessar uma coisa que se chama empréstimo. Daí você vai olhar lá e você vai ler assim, ó, caraca, 5,6%, 7,7% de juros. A questão que eu quero que você entenda é, mas é importante a gente falar que essa moeda tem dois lados, né? Como meu avô dizia, para uma pessoa ganhar, a outra tem que sair perdendo. Porque a curto prazo, o Brasil da Petrobras acaba saindo ganhando. Por quê? Porque o Brasil
Brasil, igual eu tinha falado e mencionado nesse vídeo, é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. O que isso significa? Pensa que você tem um produto e você exporta esse produto. Você concorda que se esse seu produto ele fica mais escasso, ele encarece o valor, o que significa que você vai lucrar mais. E quem acaba lucrando é tanto a Petrobras quanto o governo, porque você lembra que a exportação no nosso país, em todos basicamente, gera imposto. O que significa que tanto a Petrobras quanto o governo sai ganhando. Só para você ter noção, a XP Investimentos calculou que se o barril de petróleo tiver uma alta de pelo menos $10, vai gerar mais de 10 bilhões de reais para o governo em 2026. Na balança comercial, tanto a XP quanto a BTG calculam que vai ter um ganho estimado de 8,5 bilhões de reais. Só que calma, esse valor não vai para o seu ganho mútuo, esse valor vai para o setor público. Sabe que o setor público hoje em dia tá meio... E você percebe como é que isso é engraçado? Porque enquanto o governo está ganhando mais dinheiro com esses impostos do macro, você e eu estamos sentindo na pele. Na hora que a gente vai abastecer nosso carro, na hora que a gente vai comer nosso café da manhã, na hora que a gente vai comprar aquele pão francês na padaria. É isso que é foda, cara. Aí vem um dado interessante que eu quero que você entenda. O economista Gustavo Sang disse uma frase muito legal, importante para falar a verdade. Abre aspas. O petróleo mais caro funciona como um imposto invisível sobre o consumo e a produção. E é exatamente isso, cara. Por quê? Porque você não vai lá e você não assina um contrato. Você não vai lá e você não vê no boleto da sua fatura: ah, o imposto tal aumentou tal no teu mês. Não, você simplesmente paga. Muitos acabam nem sentindo. Por quê? É um custo invisível. O tempo que geralmente tem a duração dessa alta da taxa Selic é questão relativa. Por quê? Porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, a guerra da Ucrânia, os preços, a alta, o dólar, relativamente ele subiu alto em poucas semanas. A gente começa a perceber que o tempo dessa alta acaba não sendo tão alto. Por quê? Acaba sendo de rápido, ele é intenso, ele é um dano que gera ao consumidor, à população, muito direto. Só que curto, por outro lado, porque acaba sendo que agrava de 6 a 8 semanas. Só que as sequelas que isso deixa, acaba gravando o ano inteiro. Porque quando o petróleo começar a se estabilizar, daí a taxa Selic começa a estabilizar. O que significa que, entre aspas, a inflação começa a baixar. Isso é bom? Sim, isso é bom. Só que aí vem uma questão que deu um pouco de uma turbulência, vamos falar assim. Porque esse choque do petróleo se sobrepõe a uma coisa que se chama as tarifas convencionais do governo de Trump nos Estados Unidos. Isso cria um ambiente que os melhores economistas chamam de estagflação. E basicamente, isso é um cenário que deixa os economistas e os analistas loucos, porque a inflação fica persistente. Isso significa que ela não quer descer. E a economia fica fraca. Tá, João? Mas o que isso significa? Basicamente, isso deixa os economistas loucos, porque a economia fica fraca e a inflação fica persistente. O que isso gera? Gera que a economia não cresce, só que tudo fica caro do mesmo jeito. Daí você percebe que todos esses juros, todo esse ataque ao consumidor vai simplesmente depender de que se realmente o Estreito de Hormuz for fechado como está agora, ou se ele vai se permanecer fechado. A questão é, esse conflito pode ir muito além do que ele está sendo projetado. Vamos torcer que não, para falar a verdade, né? Eu, pelo menos. Só que acaba a gente em si, tanto eu quanto você, eu acredito, a gente acaba percebendo que por mínimas decisões a população inteira de um país pode sentir. Porém, a gente também pode levar em consideração que se o conflito for curto e o portão, entre aspas, do Estreito de Hormuz voltar a se abrir, praticamente em poucas semanas, pelo menos acredito eu, na minha opinião, os preços podem começar a se estabilizar. O Banco Central pode começar a olhar a taxa Selic e falar, não, vamos com calma. É aqui que o vídeo muda de temperatura, né? Porque você já entendeu o impacto disso na sua vida, você já conseguiu entender que uma guerra que está a mais de 10 mil quilômetros de você consegue sim interferir no seu bolso. E a questão é, aquela grande pergunta, mas o que é que eu faço agora? Número 1 é você pegar um lápis, pegar uma agenda, um caderno, uma folha de papel e você começar a anotar os seus gastos desse mês. Desse mês mesmo, cara. Pega lá e fala assim, tá, eu coloco em média aqui, ó, R$500 em gasolina no meu carro, eu gasto mais de R$1.000 no mercado, porque se você colocar os valores que você gasta nesse mês, quando for no próximo, você vai perceber que vai ter uma alta. E você vai perceber que você vai falar assim, caramba, eu tive o mesmo consumo, porém eu gastei mais. Daí, uma das coisas que mais funciona e que todo mundo deve ter, se chama de uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência?
emergência. É aquele dinheiro que você vai colocar na sua poupança, no seu CDB, naquele banco que você quer deixar naquela caixinha para render, só que você não vai mexer naquele dinheiro, cara. Você não vai contar com ele. Você não vai falar assim, quando alguém te perguntar, aí ô Pedro, você tem 10 reais para me emprestar? Às vezes você não pode ter na hora, só que naquela caixinha tem, só que você não vai contar com ela. E é por isso que se chama reserva de emergência, porque na hora que você estiver na merda, você vai lembrar daquele dinheiro e você vai falar assim, cara, ainda bem que eu guardei. Número 2, fica de olho em pesquisas, na atividade, de como o preço sobe, de como ele tá descendo, de como o arroz está ficando mais caro naquele mercado e no outro é mais barato. Você tem que perceber que eu quero que você comece a estudar manchetes, leia notícias, leia artigos, porque isso vai fazer você entender que se o arroz do teu supermercado subiu R$2, tem um motivo por trás disso, cara. E muitas vezes é um motivo que você vai olhar assim e falar assim, caraca, agora que eu sei, eu vou conseguir me prevenir. Número 3. Você tem que entender aonde você está investindo seu dinheiro. Porque eu não estou falando isso, deixar até bem claro aqui, né? Que eu não estou falando como você deve investir ou no que você deve investir. E eu nem posso, para falar a verdade. A questão é que quero que você entenda que quando situações assim acontecem, uma coisa que todo mundo sabe, ou deve saber pelo menos, é que o dólar tende a subir. Então, se o dólar sobe, a maioria dos analistas e dos grandes investidores do mundo começam a fazer escolhas, entre aspas, calculadas, porém muitas das vezes precipitadas. O que isso quer dizer? Eu quero dizer que às vezes se você tem uma ação guardada, um fundo imobiliário, se você investe naquela cripto que não deu nada ainda, só que você acha que ela vai explodir em qualquer momento com o Bitcoin, olha bem, entenda aonde você está colocando o seu dinheiro, porque isso é importante, cara. Número 4, para você que é empreendedor, para você que empreende, isso talvez te afete mais ainda, porque pessoas que empreendem hoje em dia no Brasil, elas sabem que ela tem que pagar um imposto muito caro. Então, para você, principalmente, fica de olho em tudo. Estuda a tarifa, estuda frete, estuda como é que aquele produto importado chega no país, qual que é o meio de locomoção, o meio de transporte, vai fazer com que você consiga baratificar ou precificar o produto que você vende melhor, porque mais do que você vender um produto, é você vender ele do jeito certo, porque a gente tem que entender que para ter um poder econômico, que você conseguir colocar o preço que você quer no seu produto, você tem que ser uma empresa grande, entre aspas, seja um monopólio ou um oligopólio. Agora você, que tem simplesmente até um mercadinho de esquina em uma cidade, você, cara, você tem que entender como é que a precificação da Coca-Cola que você compra chega até o teu mercado, porque é isso que vai fazer com que você consiga vender melhor, com que na hora que você for fechar a conta, fechar o caixa diário, você vai olhar assim com mais calma, vai respirar melhor. Número 5, não entre em pânico, porra. Por quê? Porque o Brasil já passou por crises piores, vamos dizer assim. A crise do petróleo em 73, até mesmo a crise da Ucrânia em 22. O que eu quero que você entenda é que não fique em pânico. Eu quero que você estude. Eu quero que você entenda como é que mínimos fatores conseguem agravar o seu bolso. Esse é o conceito desse canal. Isso é até meio estranho, porque é uma guerra que acontece num país que a maioria de nós, brasileiros, não vamos visitar um dia. Pelo menos eu não vou. E você começa a perceber que por causa de 50 quilômetros de um ponto ao outro, um local chamado de Estreito de Hormuz consegue danificar tanto o seu bolso, cara. A conta que fechava fácil no mês não começa a fechar mais. Aqueles 10 reais que você dava no teu filho comprar aquele salgado na cantina da escola não tá adiantando mais, tá tendo que dar mais. Então você começa a perceber que você fala assim, cara, como que é louco você entender isso? Você entender que algo de fora, algo que tá lá, consegue afetar você que tá aqui? E isso é uma coisa muito legal, porque daí você começa a estudar, você começa a ler. E ler, cara, ler de verdade. Tem muita gente que fala assim, ler é coisa de nerd. Não, ler é coisa de quem entende, de pessoa saiba. Porque quando você começa a ter a prática da leitura, você começa a entender certas coisas que hoje em dia, por exemplo, a gente está vivendo uma era, cara, infelizmente a gente tem que dizer isso, que é uma era da coisa momentânea, que é que antigamente você entrava no YouTube, você conseguia assistir um vídeo de 10, 20 minutos de boa, até mesmo de 40, meia hora, uma hora, assistir um filme. Hoje em dia, cara, os adolescentes, as crianças, eles não conseguem assistir um filme inteiro, cara. Você vai no cinema, hoje em dia o cara fica meia hora no cinema e vaza. Porque ele tá focado no quê? Em redes sociais, TikTok, Instagram, onde ele fica focado. É tudo muito momentâneo. Você tá aqui rolando a tela do seu celular, rolando. E no fim, você percebe que você fica lá, rolando meia hora, perde meia hora da porra do teu dia e você não entende porra nenhuma de como que uma guerra afeta você.
E daí, na hora que chega uma pessoa e perguntar, e aí, você viu o Jornal Nacional? Você viu a Globo? Você viu o Record? Você viu os dados que estão sendo fornecidos? Fala, ah, cara, deixa isso pra lá. Essa guerra nem vai me afetar. Eu espero que você não diga isso. Quem entende isso, cara, se prepara. Se prepara de verdade. Quem não entende, se fode depois e fica reclamando, postando indireta e postando bravo na internet. E é isso que eu quero que você entenda, cara. Esse é o conceito desse canal, deixar você informado. E a gente tem que tirar sim da zona de conforto. Por quê? Porque o que acontece no Oriente Médio afeta o Brasil. Decisões que os Estados Unidos tomam afeta o Brasil. Decisões que a China toma afeta o Brasil, cara. É fazer você entender que a educação financeira, a educação econômica não é um luxo para quem tem dinheiro, é a sobrevivência do mundo, cara. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Obrigado de coração, obrigado pela sua atenção. Eu conto imensamente com a sua inscrição. Coloque embaixo nos comentários o que você acha, se você já sabia disso, se você achou algum dado interessante. Me corrija se eu tivesse errado em alguma coisa, mas eu espero, sinceramente, que você tenha saído desse vídeo um pouco menos pobre.